minhas alunas e meus alunos queridos. Nessa aula eu vou dar muitas dicas sobre esfumado, um aulão sobre esfumado. Eu vou também já dar dicas dos pincéis para usar na hora de fazer o esfumado, tá? Tanto no superior como no esfumado inferior. Eu já tô com a minha preparação de pele pronta, já preenchi, corrigi minhas sobrancelhas. Então, primeira dica, é importante hidratar a pálpebra também. Ajuda até a pigmentar a sombra, né? É importante preparar a pálpebra. Esse que eu vou usar aqui é da marca Natália Capelo. Eu super indico esse corretivo aqui, né? Ele é muito bom, eu gosto muito de usar ele para preparar a pálpebra. Mas se você não comprar desse aqui, dessa marca, que tem de outras marcas também, eu super indico esse, né? E vocês querendo comprar de outra marca, né? Claro, pode comprar também. E a dica que eu dou pra vocês eu gosto de preparar a pálpebra com esse corretivo que seja em creme, porém que não seja nem muito seco e nem muito molhado, não seja oleoso. E importante vocês terem um pincelzinho pequeno, assim, ó, língua de gato, né, para aplicar corretivo. Ó, eu gosto muito de usar ele para delimitar a sobrancelha, para fazer recorte quando eu vou fazer um esfumado de uma maquiagem, uma técnica, né, como semi-cut, cut crease aberto, né, cut crease. Então, é muito importante ter um pincel desse aqui, ó, pincel língua de gato pequeno para corretivo. É muito bom ter, já fica a dica. Claro, se você quiser usar ele também para aplicar corretivo no rosto, dá de usar, tá? Importante vocês terem também esponjinha para maquiagem. Eu tô com duas aqui, que é da mesma marca e eu amo. Essa aqui é a Flat Blend da linha Mariana Sade by Oceane e essa é a Sister Blend também da linha Mariana Sade by Oceane. E eu super indico essas esponjinhas. Tá no topo, tá em primeiro lugar das minhas esponjas favoritas, dura bastante. E dica pra vocês saberem que uma esponja é boa: pega nela mesmo seca e aperta. Se ela for macia, é uma esponja boa. Em questão de maciez, vai ser boa pra aplicar. Quando ela estiver seca, né, sem estar umedecida com água mesmo, normal da torneira, ela já for macia, quando a gente umedecer com água, vai ficar mais macia ainda. E outra dica, umedece lá, molha ela bem lá na torneira, né? E aí vem numa toalha e tira o excesso, deixa ela só úmida, porque se deixar a esponja muito molhada, pode até atrapalhar na hora de aplicar. Às vezes a base, né, nem dá a cobertura real, porque daí estando muito molhada pode interferir na cobertura do produto, diminuindo a cobertura do produto. E essa aqui dura bastante, né? Uma esponjinha boa também, essas características, né? Ser macia, né? E ter uma durabilidade boa também. Muito importante lavar as esponjas, os pincéis, as esponjinhas, né? A cada uso, ir lá e lavar com detergente neutro ou um sabão de coco. Fica aí a dica pra vocês. Ensaboa bem, enxágua bem depois. E os pincéis também é muito importante lavar, porque senão, né, é perigoso ficar com sujeira, dar bactéria, então é perigoso. E cuidar muito da higiene das maquiagens também, limpar, de preferência em cada uso, manter elas sempre limpas. E preparar a pálpebra com corretivo, né, pra ter ali onde a sombra fixar também, né, ajudar ela a pigmentar mais. E eu gosto de usar esses corretivos que seja em creme. E a dica é que ele não seja nem muito seco e também nem muito molhado, não seja um corretivo oleoso, que daí vai ajudar a fixar mais a sombra. E também, se for muito oleoso, vai atrapalhar na hora de esfumar. Às vezes até selando com um pó translúcido antes de vir com a sombra, mesmo assim às vezes vai dar muito trabalho ou nem vai dar certo, vai atrapalhar ali na hora de fazer o esfumado. Então a dica é que ele não seja nem muito seco e nem muito molhado.
E tem gente que usa corretivo líquido, mas eu particularmente prefiro corretivo em creme, e a dica que eu dou é que não seja nem muito molhado e nem muito seco e não seja oleoso. Separei aqui pincéis que eu uso bastante, né, para fazer maquiagem nos olhos, eu uso muito. Para fazer um esfumado básico no olho, de sombra, de 1 a 2 tons, até 3 tons, principalmente quando você quiser fazer uma maquiagem, um esfumado nos olhos mais prático, você ter um pincel, você vai conseguir fazer. Mas a dica que eu dou pra vocês, principalmente para quando a gente for fazer uma maquiagem, um esfumado nos olhos mais elaborado, que você tenha outros formatos de pincéis para esfumar também. Então eu tô aqui com esses 4 formatos. A gente consegue fazer um esfumado básico de 1 até 3 tons de sombra, principalmente, claro, se for uma técnica mais básica, fazer de forma mais prática, ter um pincel, a gente consegue fazer um esfumado aí básico de 1 a 2 tons de sombra, ou até 3, quando a gente vai fazer com 3 tons de sombra, porém de uma forma mais prática. Pode conseguir também fazer transição, né, com técnicas mais elaboradas, a gente pode até conseguir. Mas ter outros formatos de pincéis vai ajudar muito a gente fazer essa transição de cores. Se você, assim como geralmente eu gosto de começar pelo tom mais claro e aí ir fazendo o degradê diminuindo pro tom mais escuro. Aí eu começo com o pincel maior e vou diminuindo o tamanho dos pincéis. Se você testar aí e gostar, ou quando quiser, né, quando a gente quer começar pelo tom mais escuro, aí começa pelo pincel mais pequeno, né? E aí vai aumentando os formatos de pincéis, que daí você vai colocar também o tom de sombra já escuro mais abaixo, onde você quer, e aí vai aumentando o tamanho dos pincéis e se esfumando para o mais claro. Então, assim, a gente ter outros formatos de pincéis, de esfumar, facilita muito, é uma dica aí que ajuda a facilitar muito aí pra você fazer aquela make com mais transição. O que é transição? É você aplica o primeiro tom, um exemplo, um pouco acima do côncavo. O que é côncavo? Côncavo é onde você aperta, ó, aqui no olho, você sente esse ossinho. Aqui é o côncavo. Aqui é pálpebra fixa e aqui é pálpebra móvel, tá? Então, exemplo que é transição. Primeiro tom, aplica acima do côncavo, começando pelo mais claro. Segundo tom do côncavo, porém, já diminui um pouco para você ver a transição, o degradê de cores. O que é você ver o segundo tom e ver o primeiro. Aplicou o terceiro, você vê o terceiro, o segundo. E para isso acontecer, você precisa aplicar o primeiro, né? Um exemplo. Aplicou o primeiro um pouco acima do côncavo acima do côncavo. O segundo você diminui, aplica um pouco acima do côncavo, mas já aplica menos. E o terceiro também, vai diminuindo o espaço, né? Diminuindo um pouquinho ali o espaço para esfumar, para fazer o degradê de cores, a transição de cores. O segundo tom apliquei do côncavo um pouquinho acima, porém eu já aplico um pouco menos para aparecer o primeiro tom ali, um pouquinho ali, né, do esfumado, o primeiro tom. E aí o terceiro também. Ó, esse pincel aqui chama pincel grande ou gordinho de esfumar. Esse é o número 15 da Vult. Esse aqui é o pincel de precisão médio. Esse aqui é da Florenza, o E236. E esse aqui é o pincel de precisão pequeno, o E242 da Florenza. Super indico esses pincéis, são muito, muito bons. Eu amo esses pincéis aqui para esfumar, principalmente os da Florenza. O da Vult também é muito bom, também gosto bastante. E, Priscila, e se eu não comprar desses pincéis da Florenza da Vult? Pega bem aí, ó, tira um print dos modelos, ó, desses pincéis. Aí se vocês comprar dessas marcas aqui, eu super indico pra vocês esses pincéis. Esses pincéis aqui são muito top. Super indico. Se quiser comprar de outra marca, ó, tira um print pra vocês comprar os pincéis nesses formatos aqui. Que olha, esses pincéis são tops. Eu uso eles, inclusive, profissionalmente. É muito, muito bom. E eu tenho também aqui, ó, o pincel de precisão, o E231, que ele é de cerda sintética. Esses são de cerdas naturais e esse de cerda sintética. A diferença, assim, pra você notar se o pincel é de cerda natural ou sintética, o natural, ele tem os pelinhos como um cabelo, assim, com um frizz, mas eles ficam mais, né, assim, pra fora, assim, tipo assanhadinho os pelos. E o sintético, ele fica mais juntinho. E para esfumar, eu prefiro os pincéis de cerdas naturais. E os de cerda sintética dá pra esfumar também.
E eu amo esse pincel aqui, ó, para aplicar cola para glitter, acho ótimo. Esse pincel com cerda sintética. Para fazer o esfumado nos cílios inferiores, vai precisar de um pincel de precisão. Eu amo esse pincel aqui de precisão. Esse aqui é da Ruby Rose. É um pincel baratinho e ele é ótimo para fazer o esfumado aqui, ó, nos cílios inferiores. Já fica a dica desse formato de pincéis aqui. Super indico esse pincel aqui para vocês. Esse aqui também, ó, ótimo para detalhes. É um pincel de precisão pequeno. Esse é da Macrylan, desse kit lá, da cor laranja aqui. É Macrylan Pro, que eu amo. E ele também, ó, dá de fazer o esfumado nos cílios inferiores. Mas eu particularmente prefiro esse aqui, para fazer o esfumado nos cílios inferiores. Até aqui eu prefiro esse, mas daí vocês testam aí e vê qual que vocês mais gostam. Eu gosto mais desse para fazer o esfumado nos cílios inferiores. Para preencher e corrigir as sobrancelhas, vocês vão precisar, né, como eu já falei na aula também, em que eu ensinei vocês preencher e corrigir as sobrancelhas, vão precisar de um pincel chanfrado e de um pincel escovinha. Tem dele assim junto e tem dele separado. Para fazer delineado, usando delineador em gel, vocês vão precisar de um pincel chanfrado, né? De preferência que ele seja um pincel chanfrado pequeno, bem preciso, ou um pincel fininho, né? Assim, ó, que tem a ponta bem fininha. Esse aqui eu comprei nessas casas que vende linha, né, para artesanato, mas tem também de marca de maquiagem mesmo, tá? E uma idade super de usar também, e ele é ótimo, bem preciso, tá? Então já fica a dica aí pra vocês. E essa aqui também dá pra preencher e corrigir as sobrancelhas também. Pincel língua de gato para aplicar o corretivo na pálpebra, para detalhes, né, aplicar um corretivo na hora da preparação de pele, para delimitar as sobrancelhas com um corretivo, para fazer semi-cut, aquelas técnicas de maquiagem que tem recorte, ótimo, né? Então precisa muito ter um pincel assim, ó, língua de gato pequeno para corretivo. E um pincel para sombra, né? Para aplicar a sombra. Tem desses assim mais achatados, tem uns que são mais volumosinhos, então precisa ter um pincel para sombra. E se vocês quiserem comprar dessas marcas aqui, que é Macrylan, Ruby Rose, Florenza, né? Eu super indico para vocês. E se vocês comprarem dessas marcas, mas esses formatos de pincéis aqui são formatos de pincéis assim, bem essenciais para fazer maquiagem nos olhos. E essa aqui é a paleta Special Day, lançamento da linha Mariana Saad by Oceane. É a paleta Special Day, tem ó, cores neutras. E como saber qual paleta de sombra é boa, né? A gente precisa comprar, né, e testar. Uma dica também é assistir vídeos de testando produto pela primeira vez, resenha de pessoas que vocês admiram, né, que vocês conhecem, gosta do trabalho. Por exemplo, a pessoa falou que o produto é bom. Pela imagem do vídeo também tem como a gente tirar nossas conclusões, se acha que é bom mesmo, né, ou não. Pode assistir e analisando, ver a opinião da pessoa, do que ela falou, né, e também analisar para ver o que a gente acha sobre aquele produto, se a gente quer comprar ou não, se a gente gostou ou não, se a gente acha que a gente tem possibilidade de gostar daquele produto ou não. Tem paleta de sombras, que eu já testei algumas paletas de sombra, que tem a textura mais macia, né, e tem umas paletas que tem a textura assim, quando você toca na sombra, que ela tem a textura mais seca. Essa aqui é meio termo, ela não é nem muito macia, nem muito seca. E se ela tiver textura seca, porém pigmentar bem, construir camada, na hora de esfumar, se esfarelar, mas não atrapalhar no esfumado, beleza. Construir camada, mas lembrando também que se coloca uma sombra, coloca duas, coloca três, coloca quatro, cinco, até uma paleta às vezes boa, se colocar muita camada de sombra em cima, uma sombra em cima da outra ali, às vezes vai chegar uma hora que ela não vai pigmentar mais tanto, porque já não tem muito na onde ela aderir, né? Já tá muito seco. Então até com a paleta boa pode acontecer isso. Mas é claro que quanto mais a paleta for boa, ela vai construir bastante camadas. E se tiver textura macia, for bem pigmentada, né? Ter uma durabilidade boa, na hora de fazer o esfumar também não tem muita dificuldade. Se esfarelar ali, né? Razoável, que não chega a interferir na hora de fazer o esfumado. Essas são as dicas para você saber qual paleta é boa. Gosta de maquiagem mais neutra, comprar paleta de sombras com cores mais neutras. Se gosta de uma make mais colorida, compra uma paleta de sombras com cores mais coloridas. Se gosta dos dois, compra paleta neutra e compra paleta coloridas. E tem aí paletas boas de várias marcas. E outra dica que eu quero dar é pesquisa no Google
sobre o círculo cromático das cores e estuda lá sobre os círculos cromáticos das cores. Vai ajudar vocês a saber mais que tom de cor combina com outro tom de cor, tá? Vai ajudar vocês na hora de fazer as combinações de cores. Então aqui eu vou fazer um esfumado básico. Eu gosto de começar geralmente pelo tom mais claro. Então eu vou começar aqui, ó, por esse tom aqui, ó. Dica, tem um espelhinho, né, claro, pra se olhar, pra você ver. Eu já preparei a pálpebra, deu uma acumuladinha, ó. Quando deu uma acumulada assim na pálpebra, porque eu demorei, né, aqui conversando, e como não tá selado, não coloquei a sombra aqui ainda, às vezes dá uma acumuladinha nas linhas finas. Venha com o dedo ou com a esponjinha, ó, dando leve batidinhas pra esfumar novamente, senão se colocar a sombra assim pode ficar marcada aqui a marca do corretivo. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, esse tom bem aqui. Ó, principalmente aqui mais aqui, eu vou colocar aqui do meu côncavo, mais aqui, ó, do meu côncavo acima do meu côncavo. Já vou esfumar. Dica pra você esfumar. Pra depositar a sombra, você pode pegar, ó, mais aqui pra ponta do pincel, que você tá depositando, você tá colocando a sombra. Aí, pra esfumar, é a dica que eu dou, né, pra ficar melhor, pra esfumar, é você pegar no meio do pincel ou mais aqui pra ponta do pincel, mão levinha e começa, ó, movimentos circulares. Quando você quer subir a sombra pra cima, você faz o movimento circular levando pra cima. Quando você quer fazer, levar a sombra mais pra baixo, movimento circular, fazendo um movimento assim, descendo o pincel que você quer levar aquela sombra mais pra baixo. Quer levar a sombra para outro lado? O movimento vai e vem. Quer fazer um movimento curtinho, para não invadir muito o outro espaço, que você quer vir com outra sombra, fazer um outro degradê, faz o movimento que eu chamo de vassourinha, que é aquele movimento como se fosse um vai e vem, porém bem curtinho. E quando eu vou fazer uma técnica como Smoky Eyes, que é uma técnica mais arredondada, a dica que eu dou é fazer 3 pontinhos. Ó, faz 3 pontinhos, um assim, um aqui e outro aqui. E aí vai unindo esses pontinhos pigmentando. Aí vai fazer a técnica de Smoky Eyes com glitter, sem glitter. Aqui eu não tô fazendo a técnica de Smoky Eyes, mas já dei a dica aqui pra vocês. E aí, ó, vem aqui fazendo, ó. Se você quer alongar o esfumado, você alonga, ó, jogando aqui pra fora. Dica, não alonga aqui pra baixo, ou se alongar pra baixo, depois vem dando acabamento aqui. A maquiagem não existe regra, a gente faz a maquiagem de acordo com o nosso gosto. E exemplo, quando eu quero alongar o esfumado, eu alongo. Quando eu quero fazer uma técnica, mas não quero alongar, eu faço com o esfumado mais aqui arredondado, né? Um exemplo, né? Isso vale para qualquer passo da maquiagem. A gente faz a maquiagem de acordo com o nosso gosto. Eu faço em mim de acordo com o meu gosto e vocês vão fazer a maquiagem, vou escolher a maquiagem de acordo com o gosto de vocês. Vou ensinar aqui a alongar. Como eu tô alongando, ó, eu venho puxando, esfumando para fora. Se eu não fosse alongar, eu ia colocar a sombra aqui e ia fazer o movimento, ó, puxando para dentro, porque eu não iria estar alongando a sombra, tá? Então aqui, ó, tô fazendo esse esfumadinho aqui bem básico. E ó, vou vir com esse tom aqui agora, eu diminui o tamanho do pincel, peguei o pincel E236 da Florenza e eu vou vir bem aqui, ó, no canto externo aqui, ó, e vou... Primeiro eu venho colocando a sombra. Ó, primeiro intensifica esse tom de sombra. Ó. Intensifiquei o tom de sombra. Aí, se eu ver que tá com muito excesso, eu gosto de tirar o excesso no algodãozinho. Se eu acho que não tá, eu já venho esfumando. Ó, um movimento circular. Ó. Como eu quero esfumado alongado, eu já vou alongar aqui, ó. Eu venho alongando, ó. Subir um pouco acima do meu côncavo, porém já subo menos. Importante o quê? Voltar com os pincel. Viu ali? Ah, quero voltar com o pincel. Achou que é bom voltar? Volta com o pincel. Se precisar, pega um pouquinho de sombra. Ou se achar que não tá precisando, não pega. Pra ir construindo a transição de cores, o degradê, ó. Dá de ver o primeiro tom que eu apliquei, ó. Não precisa ficar um espaço muito grande, a não ser que você queira, né? Tá vendo, ó, o primeiro tom de sombra que eu apliquei? Tá vendo a cor do primeiro tom de sombra que eu apliquei? Sumei.
E o segundo tom, ó, então isso chama transição de cores, degradê de cores. Eu vou aplicar um pouco mais desse tom aqui, ó, na minha pálpebra móvel. E vou esfumar aqui, ó. Pegar esse pincel aqui, ó, pra sombra, dica. Tem uma sombra cintilante que é pigmentada, mas você quer pigmentar mais ela, ó. Aplica um pouquinho de bruma, ó. Molha o pincel, ó, na bruma. E aí vem o tom de sombra que você quer usar. Isso pode ajudar a pigmentar mais ainda a sombra. Eu vou colocar ela aqui, ó. Ficou bem molhadinho, vou tirar um pouco do excesso. E vou colocar essa sombra aqui, ó. Essa sombra cintilante aqui mais clarinha. Aqui no início do meu olho, ó. Agora eu vou limpar aqui. Vou pegar um pouquinho de bruma aqui, ó, que eu apliquei aqui. Porém eu peguei menos. E eu vou aplicar agora esse tom aqui, ó, que chama Juste Mariage. É um tom cintilante, marrom. E vou aplicar ele aqui, encontrando com esse tom de sombra cintilante mais claro. E encontrando também com os tons de cores aqui opacas. Ó. E agora eu vou colocar também um pouquinho desse tom aqui, ó, que é um tom de marrom mais escuro. Vou fazer aqui um degradê para esse terceiro tom de marrom, encontrando com esse tom de marrom cintilante, ó. O movimento aqui, ó, puxando pra fora, alongando, porém vou tirar aqui o excesso, porque eu quero fazer uma maquiagem esfumada alongada aqui, ó. Agora eu vou vir com o pincel que eu apliquei esse meu segundo tom, vou pegar um pouquinho do segundo tom, novamente aqui, venho nas bordinhas do tom marrom aqui, esfumando, e também aqui alongando. E agora eu vou voltar com o pincel que eu apliquei esse meu primeiro tom, e vou voltar também com o pincel, e já venho aqui, ó, nas bordinhas dos tons cintilantes aqui, ó, já ir esfumando também, pra fazer uma transição bonita das sombras cintilantes para aqui as sombras opacas. E olha que maquiagem linda, olha que esfumado lindo. Ó. Caiu aqui uma sombrinha aqui, eu vou passar o pincel aqui, ó. Uma dica que eu não fiz hoje, mas que geralmente eu gosto de fazer, ó, mesmo que a preparação de pele esteja selada, colocar um pouco mais de pó aqui, ó. E ajuda se cair sombra, né? Fica mais fácil para tirar a sombra e corre menos risco de manchar a preparação de pele. Às vezes eu faço preparação de pele primeiro, mesmo quando eu vou usar glitter, né? Mas fica a dica aí de fazer a preparação de pele depois dos olhos, principalmente quando for um glitter mais grosso, né? Quando eu vejo que é um glitter mais grosso, que tem muita possibilidade de cair na preparação de pele, gosto de fazer a preparação de pele por último, né? Que daí se cai glitter, já limpa a pele, não fica caindo na pele pra ficar brilhoso. Mesmo a preparação de pele selada, às vezes cai e dá aquela grudadinha de glitter, né? Ou quando eu faço preparação de pele primeiro, eu coloco o pó aqui abaixo, mesmo a preparação de pele estando pronta, que vai ajudar a tirar o glitter, né? E sombra que cair ali. Eu tô voltando aqui ó, um pouco mais com a sombra cintilante marrom. E agora eu vou limpar aqui o pincel num paninho, pode ser no algodão, pode ser num paninho. E vou voltar com o primeiro tom de sombra cintilante, que é esse tom de sombra cintilante mais claro, ó. E aqui, ó, já estou com a transição da sombra cintilante clara com a sombra cintilante marrom, já estou com o próprio pincel aqui, ó, de sombra. E aí nas bordinhas eu vou voltar com o pincel que eu apliquei, esse meu primeiro tom, pegar um pouquinho do primeiro tom, usei no esfumado, e vem aqui nas bordinhas, ó, esfumando com o movimento vassourinha, vai e vem, ó, circular, e vem esfumando para fazer uma transição bonita das sombras cintilantes para as sombras opacas. Eu vou vir aqui, ó, com esse iluminador aqui da Florenza, ó, esse aqui é o Shine Glow, é um iluminador na cor, ó, champanhe, clarinho, e vou iluminar, ó,
aqui abaixo da minha sobrancelha. E vou também colocar um pouquinho mais aqui no meu cantinho interno. Trazer um pouco aqui também. Agora eu vou fazer o esfumado aqui, ó, nos cílios inferiores. Eu vou começar pelo tom de sombra aqui mais escuro, marrom, ó. Primeiro eu venho, ó, depositando a sombra. Ó, uma dica para ajudar a concentrar aqui, ó, a sombra aqui onde eu mais quero aqui, ó, que é na raiz aqui dos pelinhos aqui, venho com o pincel, ó, bem em pezinho em direção aqui, ó, onde eu quero aplicar. Aí eu vou limpar aqui o pincel e venho esfumando aqui, ó. E vou esfumar com o segundo tom. E vou vir pegar um pouquinho do segundo tom e venho nas bordinhas desse marrom, ó. E esfumando. E aqui no início eu vou colocar primeiro um pouquinho da sombra cintilante, que usei no esfumado superior também, ó. E depois eu vou voltar com... Vou usar novamente o iluminador Shine Glow da Florenzi e colocar aqui encontrando com esse esfumado aqui. Aí, esfumado pronto, olha que lindo que ficou. E para dar mais acabamento, se você quer que fique esse efeito assim das bordinhas mais esfumadas, pode ser um pó translúcido, pode ser um pó compacto, e vem dando mais acabamento com o pó, ó, rente aqui o esfumado, ó. Olha como deu mais acabamento ainda no esfumado. E olha que esfumado, olha, estou amando. E quando você quiser um efeito assim de mais recortadinho, aí você vem com o pincel língua de gato pequeno, pega um pouco de corretivo, pode ser corretivo líquido, pode ser um corretivo em creme. Aí você vai, essa dica vale também pra na hora de delimitar a sobrancelha, pra fazer recorte. Ó, você tira o excesso, ó, apertando dos dois lados. Aí você vai tirando o excesso, sempre fazendo esse movimento, apertando os dois lados do pincel, pra ele ficar com a ponta assim, bem precisa. E tira bem o excesso do... Ó, precisa tirar mais ainda o excesso aqui do corretivo. E ó, e vem, ó, com o pincelzinho língua de gato, ó, nesse recorte, ó. Aí vai deixar aquele efeito mais mais recortado, né, o esfumado. Eu também gosto bastante. Eu gosto de deixar às vezes a forma mais esfumada e deixo também às vezes assim mais recortado. E dá de fazer esse acabamento aqui também, ó. Você vem aqui encontrando aqui, ó, esfumado aqui, ó. Vai acordar uma espichadinha assim, ó. Dica, pega pouco corretivo, se pegar muito vai dar muito trabalho para esfumar. Então você vem só com um pouquinho, ó, de corretivo e vem, ó, dando esse acabamento, ó. Eu venho puxando aqui devagarzinho, ó, encontrando aqui, pouco corretivo, já dou uma esfumada aqui nesse corretivo, ó, com o próprio pincel, ó. Olha aí. Olha que lindo também que ficou. Gosto dos dois jeitos. Quando eu quero de forma mais esfumada, eu faço o acabamento só com um pincel e pó translúcido ou pó compacto. Quando eu quero ele mais com esse efeito aqui recortadinho, aí eu venho com o corretivo e o pincel língua de gato. E aí eu vou vir com a esponjinha aqui, ó. Já tá com um pouquinho de pó. Já vem selando, né? Que eu preciso selar aqui. Importante selar pra ajudar na durabilidade, né? Pra
maquiagem da preparação de pele. Como eu tô com a preparação de pele pronta, já venho aqui selando também novamente e já dá mais acabamento. E olha que lindo que ficou esse esfumado. Fiz a maquiagem aqui no olho, esfumada aqui no outro olho e colei cílios postiço. E olha como ficou lindo esse esfumado. Olha como tá linda essa maquiagem. Estou amando. E muito importante vocês prestar atenção em cada aula. Essa aula foi um aulão sobre esfumado, várias dicas tops. Inclusive dei dicas também sobre os formatos de pincéis, os pincéis essenciais para ajudar aí na hora de fazer o esfumado, a maquiagem nos olhos. Dei dica também de como comprar uma esponjinha top e muita dica ensinando vocês a fazer esfumado. Então, vai assistindo cada aula, prestando muita atenção, prestando atenção nas técnicas, nas dicas, para aprender a técnica, para aprender as dicas. Vai anotando no caderninho, vê que tá faltando algum produto no seu kit, vai se organizando, vai comprando e começa a treinar. A cada treino, a tendência é evoluirmos cada vez mais. E às vezes a pessoa faz o curso e pensa, eu não aprendi. Eu falo que no curso é 50% do profissional e 50% do aluno, da aluna. Eu tô aqui, tô ensinando com muito carinho, detalhadamente. Aí o aluno assistir meu curso, para ele aprender, ele vai precisar fazer os 50% da parte dele, que é querer assistir as aulas, que é prestar atenção, é anotar as dicas, é comprar os produtos, querer comprar os produtinhos que faltam, se caso faltar algum produtinho de maquiagem para ter um kit de maquiagem, e treinar. Se não treino, mas não ficou que nem o da Priscila, não ficou um resultado que eu gostei tanto, eu não amei. Mas não desista, que a cada treino a tendência é evoluirmos cada vez mais. Então, assista as aulas prestando bastante atenção, querendo realmente aprender, que aqui eu estou ensinando com muito carinho para vocês. E minhas alunas e meus alunos querendo aprender, vai aprender. E aí é comprar os produtinhos que faltam e começar a treinar. E aí a cada treino a tendência é evoluirmos cada vez mais. E até a próxima videoaula!